Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre o apóstolo Paulo ensinar a fazer o batismo em nome de Jesus. Mas como pode isso, se o próprio Jesus disse em Mateus 28:19, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estaria Paulo contradizendo o ensinamento de Jesus? Nós sabemos que nos evangelhos de Marcos e de Lucas, que são paralelos com Mateus 28:19, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, lá não manda batizar em nome de Jesus, nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá diz assim, portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas já em Lucas 24, versículo 46 e 47, ali já está mandando fazer a remissão dos pecados em nome de Jesus. E é justamente isso que o apóstolo Pedro está obedecendo em Atos 2:38, quando ele diz, e todos vós sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Então nós temos 5 batismos na Bíblia, 5. Todos os 5 feitos somente em nome de Jesus. Será que Mateus 28:19 é um versículo fraudado, adulterado para beneficiar uma falsa doutrina? Porque o batismo, de acordo com Colossenses 2:12 e Romanos 6:4, significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Quando você deita nas águas, é como se você estivesse sepultando o velho homem no mundo espiritual para nascer de novo e viver pelo Espírito. Esse é o significado do batismo. É o sepultamento juntamente com Cristo. Não juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo, até mesmo porque quem morreu por nós na cruz do Calvário foi Jesus. E o apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses 3:17, tudo que fizerdes por palavra, ou ação, ou obra, vocês devem fazer em nome de Jesus, dando glórias a Deus o Pai. Então, se eu vou expulsar um demônio, eu expulso em nome de Jesus. Se eu vou profetizar, é em nome de Jesus. E o batismo também deve ser feito em nome de Jesus, porque, como eu já disse, o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 1, versículo 12 ao 15. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí vem a pergunta agora, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, como Cristo não está dividido, né? Então Paulo está perguntando, Cristo não está dividido, vocês não foram batizados em meu nome, porque eu batismo em nome de Jesus. Continuando. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Entendeu, irmão? Cristo não está dividido, né? O batismo é feito em nome de Jesus, porque o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Vamos ler aqui o que diz os batismos aqui no livro de Atos. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 8, versículo 15 e 16. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10, versículo 47 e 48. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 19, versículo 4 e 5. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os batismos até agora, só em nome de Jesus. Até mesmo porque nós já vimos que o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Olha o que diz em Gálatas 3, versículo 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Porque o batismo é o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Então, só para não ficar nas minhas palavras, vou ler aqui o texto de Colossenses 2:12 e Romanos 6:4, que explica o significado do batismo. Colossenses 2:12 diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E em Romanos 6, versículo 3 e 4,
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Entendeu, irmãos? Então, o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Então, esse Mateus 28:19, Jesus ali, ele não está mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí é um versículo adulterado. Por que é adulterado? Porque nos evangelhos de Marcos e Lucas, que são paralelos a Mateus 28:19, não está mandando batizar em nome de Jesus, mas em Lucas 24, 46 e 47 está mandando fazer a remissão dos pecados em nome de Jesus, e toda a Bíblia está batizando em nome de Jesus. Eusébio de Cesareia, que foi dado como o pai da história eclesiástica, ele escreveu vários livros, e em todos os livros que ele cita Mateus 28:19, ali não manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala só para fazer em nome de Jesus. Então, espero que você tenha entendido o significado do batismo e que Mateus 28:19 foi um versículo adulterado, fraudado para beneficiar uma doutrina pagã chamada a Trindade. Quando você lê esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia, você vai entender por que eu disse isso. E assista o nosso vídeo também. Espírito Santo, o poder de Deus. Você vai entender que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele é a presença do Deus Altíssimo na vida daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. É um revestimento de poder. Por isso, Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Sabemos que Maria concebeu, pelo Espírito Santo. Então a virtude do Altíssimo desceu sobre ela. O que é virtude? É o poder do Altíssimo desceu sobre ela. Jesus disse em Mateus 10:20, o Espírito do vosso Pai falará através de vós. O Espírito de Deus estava sobre Sansão e é através do Espírito de Deus que Sansão tinha a força. E quando Jesus disse que ia enviar um outro Consolador, é só você ler sua Bíblia, em João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Por isso que aqui em Colossenses 2:12 diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui em Colossenses 2:12, Paulo está dizendo que foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas quando você vai em Romanos 8:11, lá diz assim, se o Espírito daquele, então é o Espírito de alguém, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele, se referindo a Deus o Pai, que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais através do seu Espírito, ou seja, do Espírito dele que em vós habita. Ou Paulo não sabe o que diz, ou os pastores e os teólogos estão errados. Porque se aqui em Colossenses 2:12, Paulo está dizendo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui, Colossenses 2:12, Paulo está dizendo que foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Já em Romanos 8:11, medita aí na sua Bíblia, confere lá. Paulo já está dizendo que foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus. É a presença de Deus, o poder de Deus na vida daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Então espero que você tenha entendido que Mateus 28:19 é uma fraude, é um versículo adulterado para beneficiar uma doutrina falsa pagã chamada a Trindade, que Jesus chama essa doutrina de as profundezas de Satanás. Já disse isso em outros vídeos, vou repetir. É por isso que na testa da prostituta de Apocalipse 17, que deu de beber do seu vinho, das suas falsas doutrinas a todas as nações da terra, está escrito o nome mistério. É o mistério da Santíssima Trindade. Já na testa dos 144.000 de Apocalipse 14, que na boca deles não se achou engano, e eles só seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá, na testa deles está escrito o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Duas pessoas. E é justamente o que diz em 1 João 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Duas pessoas. Por isso que em 1 Coríntios 11, versículo 3 diz: Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus quem é o Pai, é o cabeça de Cristo. Então, duas pessoas. Você vai ver que no início de todas as cartas do apóstolo Paulo ele diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Duas pessoas. Você vai ver o próprio Jesus dizendo em João 17,3, quando ele está orando ao Pai: Pai, a vida eterna é esta. Então envolve vida eterna, irmão. Que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, ou a Jesus o Cristo, o Messias, a quem enviastes. Então é isso que você tem que crer. Que o Pai é o único Deus verdadeiro e que Jesus é o Cristo, o Messias. Não é isso que você está aprendendo na igreja. E é justamente o que Paulo ensina mais uma vez em 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Qual é a base da fé judaica? A base da fé judaica é Deuteronômio 6,4, que existe original em hebraico. Ouve, Israel, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é um. Amarás Yahvé teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Por isso que o primeiro mandamento de Deus é: não terás outros deuses diante de mim, não de nós. Apesar de você ver lá no início da criação: façamos o homem, quem enviaremos por nós? Mas o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Se você quiser saber onde estão os 10 verdadeiros mandamentos de Deus, está lá na sua Bíblia em Êxodo 20, do versículo 3 ao 17. Então, mais uma vez, se esforce para ler esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. O livro é feito na regra correta de interpretação, onde a própria palavra de Deus responde todas as questões e ele se aprofunda nesse assunto, nessa falsa doutrina da Trindade, e vai te mostrar todos os textos te mostrando que você está sendo enganado dentro de um sistema religioso corrupto, dominado pela Jezabel. A palavra Jezabel significa casta, casta de demônios. Assim como a Jezabel influenciava as decisões do rei Acabe lá no passado, a Jezabel tem influenciado grande parte da liderança religiosa, que são os reis Acabes de hoje, que dominam sobre o povo de Deus. Por isso, da importância de você assistir o nosso vídeo, Jezabel, mulher ou potestade. Porque Jesus disse em Apocalipse 2, na igreja de Tiatira: conheço o teu amor, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que você tolera a mulher Jezabel. Então você que está me ouvindo, você está tolerando a Jezabel, que é a casta. São espíritos de demônios que estão sobre os reis Acabes de hoje, que está influenciando você a crer numa falsa doutrina. Em Marcos 12, isso é importante, em Marcos 12, do versículo 28 a 34, um líder religioso chega para Jesus e fala: mestre, testando Jesus, qual é o maior mandamento na lei? Então Jesus vai responder algo da lei. A lei são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E aí Jesus vai citar o Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é um. Amarás Yahvé teu Deus de todo o teu coração. Quando Jesus cita o maior de todos os mandamentos na lei, que é o Deuteronômio 6,4, o escriba diz: e com verdade disseste, mestre, que ele é um e que não há outro além dele. Aí Jesus diz: você não está longe do reino de Deus. Mesma coisa de João 17,3. Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ou a Jesus o Cristo, o Messias, a quem enviastes. Então, irmãos, assista nossos outros vídeos. Vou postar aqui agora no final desse vídeo Espírito Santo, o poder de Deus, e o vídeo sobre a Jezabel. Assista, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no nosso canal. O YouTube vai entender que o vídeo foi relevante, vai encaminhar esse vídeo para outros irmãos. E que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.